Oi, gente, bom dia. Quanto tempo, não é? O profeta da bananeira não dava as caras. Deixa eu tirar os óculos e botar pra cá pra vocês verem esse meu lindo rosto tomando sol agora de manhã. Ontem eu tava vendo um vídeo de um rapaz que a namorada dele trocou ele por um outro, um bombadão, não sei o que lá, e ele começou um projeto de vida que incluía uma alimentação super saudável. E ele dizia, tomava pelo menos uma hora de sol por dia. Faz muito bem à saúde, eu recomendo sim. Quando a gente pode, né, tomar um banho de sol. Mas enfim, vocês estão vendo aqui atrás, olha, a bananeira, o profeta da bananeira aí, de novo, no seu lugar de origem, no seu status original. Bom, mas vamos lá. Não vim falar só de tomar sol, né? Embora seja muito bom. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa me deu uma lição de vida assim que eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Se tiver muito vento aqui, tomara que não atrapalhe o áudio da gravação, tudo bem? Por isso que eu estou também falando bem pertinho aqui, o meu rosto bem perto, para captar bem o áudio. Mas vamos lá. A pessoa me ensinou que só os fracos usam da força, os fortes usam do poder. E quando você tem o poder de fazer as coisas, você não precisa fazer a força. Quem usa a inteligência, quem sabe o poder que tem, não precisa usar de força, digo violência, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Basta usar o poder que tem, o poder da inteligência, o poder da sabedoria, o poder que Deus dá. E vamos falar um pouco sobre isso, contextualizar. Vocês sabem que eu sempre procuro contextualizar numa questão de algum trecho bíblico, né? E aí eu vou remeter aqui ao livro do profeta Zacarias, que está no Antigo Testamento. Eu vou falar especificamente no capítulo 4, e eu vou dar um contexto aqui para vocês. O povo de Israel, certo? Eu estou falando do povo antigo, foi escravizado, levado cativo para o reino da Babilônia, certo? E aí chegou um momento em que teve um rei que tomou, derrubou o governo da Babilônia, o poderio, e aí determinou que o povo de Israel retornasse para o lugar dele. Eu não estou falando, não estou fazendo apologia ao Estado moderno de Israel, essa questão que está acontecendo em Gaza, não estou falando nada disso, viu, gente? Eu não defendo violência, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando aqui exatamente sobre não fazer uso de violência. E o rei Ciro, na época, salvo engano, determinou que uma pessoa que era de Israel, chamado Zorobabel, está aí no capítulo 4 do versículo ou no capítulo 4 do livro de Zacarias, que ele faz a narração. Esse Zorobabel estava reconstruindo o templo. O templo tinha sido derrubado, o templo que foi construído por Salomão tinha sido derrubado e estava agora sendo reconstruído por Zorobabel. E eu acredito que o contexto não fala assim, não deixa tão explícito, mas eu acredito que Zorobabel, como o templo tinha sido derrubado exatamente por conflito, e aí o povo foi levado cativo, então houve violência, derrubaram, quebraram o templo todo, e ele estava muito preocupado como é que ele iria conseguir reconstruir aquele templo. O que é que ele ia fazer? Eu acredito que o estado de ânimo dele estava um tanto quanto perturbado, por assim dizer. Deixa eu afastar aqui pro sol para ver se pega mais o meu rosto todo. E aí ele então teve uma visão como se estivesse assim despertando num sono, aquele já estado de, eu já ouvi falar assim, estado de Madorna, já ouvi alguém já falar assim de trevalia, que é você parece que nem está dormindo e nem está acordado, fica naquele meio termo ali. E ele teve uma visão que tinha um castiçal de ouro. O texto do capítulo 4 faz a descrição pormenorizada. Mas tinha ramos de oliveira vertendo azeite para alimentar exatamente as lâmpadas que tinham, eram 7 castiçais, 7 lâmpadas, que as lâmpadas eram alimentadas por azeite. Não era vela de cera que como a gente utiliza hoje em dia.
E aí ele perguntou ao anjo o que é que significava aquilo. E o anjo disse assim: olha, e vou dar em outras palavras aqui, tá? Você está preocupado com a reconstrução do templo? Com o que é que você vai fazer? Tipo assim, penso eu, e agora é uma liberdade poética. Será que vai surgir de novo outros inimigos? Será que mais gente vai tentar derrubar de novo o templo? Mais gente vai tentar agora parar o que você está fazendo, essa obra que você está fazendo? Algum outro povo invasor vai querer aqui parar o que você está fazendo? E aí a frase que eu digo, que tem lá no versículo 6 do capítulo 4: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Às vezes na vida da gente, a gente passa por situações em que a gente quer assim, alguém faz um negócio, pessoas impulsivas assim como eu, a primeira vontade é assim, é gritar, é esbravejar, é partir para a força física, para a violência. Não que eu seja uma pessoa que use da força física, mas a vontade, a vontade tá aí, sabe? Tem gente que a gente olha assim, que faz as coisas, que diz as coisas, a vontade é ir lá e torar a pessoa assim. E eu digo assim: Senhor, não me dê força, me dê paciência, porque se o Senhor der força, eu vou lá e toro em 10 pedaços. Então, assim, mas com o tempo a gente vai ganhando equilíbrio na vida, a gente vai ganhando maturidade. E às vezes a gente vai vendo, como já vi e tenho visto, assim, recentemente, pessoas que fazem o mal, que usam de violência, que, enfim, fazem todo tipo de injustiça com violência física, psicológica, emocional, de toda sorte. Aquela pessoa parece assim, o mal por si só se destrói. E o maior poder que você tem é de dominar a si mesmo quando vê uma situação dessa. Agora, eu não estou falando assim, quem tem o dever de agir. Por exemplo, você é policial, vai passando na rua, aí vê uma pessoa praticando um crime, sendo violento contra a pessoa, você tem a obrigação, né, por dever de ofício, de fazer aquilo. Se você é um promotor de justiça e chega um inquérito nas suas mãos, você tem a obrigação de fazer a denúncia. Faz parte do seu ofício. Se você é juiz, você vai ter que julgar aquele processo. Então é uma obrigação sua. Mas você, enquanto cidadão, se você, principalmente quando faz alguma coisa contra mim mesmo, eu, enquanto cidadão, hoje tenho aprendido a, muitas vezes assim, suportar em silêncio, esperar as coisas acontecerem, porque tudo na vida tem um retorno, sabe? Tudo tem, a vida dá um troco, e às vezes o seu maior poder é exatamente ficar em silêncio e esperar as coisas acontecerem. Ou então, quando é no tempo certo, na entonação vocal certa, na hora exata, com a força exata, você age. E aquilo é poder e não é violência. Então, assim, aquilo é poder e não força. Então, eu agora estou lembrando de uma amiga minha, que ela era sempre, sofreu até violência verbal, emocional, perseguição de alguns vizinhos, e ela começou a parar e a respirar e não dizer mais muita coisa. No início ela até respondia, mas depois não disse mais muita coisa. E o pessoal agora, quando passa, baixa a cabeça. Sabe por quê? Porque viram nela alguém que aquela violência, aquela coisa não atingia. O ponto fraco dela era o uso da força. O uso da força da palavra, quando respondia, quando xingava. Eles encontraram nela agora um ponto de poder. Ela simplesmente levanta o olhar, sustenta e eles baixam. Porque não encontraram mais um alvo fácil. Não encontraram nela mais aquela coisa que eles poderiam... vamos provocar porque ela vai sempre responder. Ela chegou a entrar em depressão e ter que tomar ansiolítico, remédio para dormir. E não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor sobre quem toma psicotrópicos, não. De forma alguma. Muito pelo contrário, eu sou do tipo que, se você está doente, você está precisando, procura um médico. Se você está com depressão, procura um médico, tem que se curar mesmo. Mas eu estou falando aqui de uma pessoa que estava em um estado
que não estava necessitando desses remédios. E aí, por conta dessas atitudes, desse cerco, desses vizinhos, ela passou a precisar desses remédios. E aí, ainda no uso da medicação, ela foi mudando as suas atitudes, ela foi encontrando o centro de poder dentro dela. Então, quando ela fechou aquela porta, né, pelo seu poder interior, fechou aquela porta, as pessoas pararam de provocar, as pessoas pararam de cutucar, as pessoas pararam de xingar, as pessoas pararam de se importar, porque agora viram que aquilo não atingia mais. Então ela não precisou fazer mais uso de força, ela usou o poder. Isso mostrou exatamente a força que ela tem, porque os fracos, eles usam força, os fortes usam o poder. Fica aí a dica e aí o assunto para você pensar, tá bom?